Salut, eu sou o Rafael, professor de francês, e vamos hoje aqui para mais uma aula no Duolingo, onde eu vou comentar e explicar as respostas. Allons-y! Bom, estamos aqui na atividade Diga as horas e discuta horários. Então vamos nessa, seguindo aqui, já passamos da metade. Bom, aqui temos a palavra, opa, bastante palavra difícil de pronunciar, isso é legal, hein? Beurre, opa, Beurre. lá. Vou baixar um pouquinho só para não atrapalhar aqui. Esse aqui, vamos lá, deixar mais ou menos assim. Question. Question. Opa, não abaixou. É esse aqui. Voilà. Pain, Pain. saison Saison. e fleur. Fleur. Voilà. Então aqui, normalmente, as palavras que têm mais dificuldade de pronunciar são as palavras com som de er. Então são essas duas primeiras aqui da esquerda. Beurre e... Não, perdão. As duas da direita. Voilà. Beurre e fleur. D'accord? Então tem esse som de er. Que é o quê? Essa boca meio aberta, tá? Como se eu fosse falar um O, um E. E, bom, é isso. E aí um R no final. Então, d'accord? Eu sou um pouco mais aberto do que o E do francês, né? Que a gente tem o E, que é fechado, bico fechado, E. E esse já abre um pouco mais. Beurre, fleur, d'accord? Então já tem duas palavras aqui para você treinar esse som, essa pronúncia. On doit, então nós devemos pedir antes das 6 horas. Provavelmente aqui esse pedir deve ser o commander, né? Pelo tamanho do campo ali, pedir pode ser várias formas, tá? Pode ser demander, seria pedir alguma coisa. Commander, dá mais sentido de encomendar, naquela o verbo commander. Mas aqui eu acredito que seja esse. Voilà. Deixa eu ver aqui como ele traduziu. Ah, o demander. Bom, as duas formas aqui estariam corretas. Ce prof parle beaucoup et il adore les phrases. Bom, absente significa ausente, não. Longue é o que faz sentido. Longue. Prochaine são as próximas, não faz sentido. Sportive, frases esportivas, meio estranho, né? Então, ce prof parle beaucoup, esse professor fala muito, et il adore les phrases longues. E ele adora as frases longas, avec des mots difficiles, com palavras difíceis. Parece que essa frase foi feita para mim, né? Eu falo bastante e gosto das frases longas, fato, que eu acho que é onde a gente mais consegue aprender. Œuf, œuf, saison, Saison. fleur, fleur, question Question. e beurre. beurre, Pessoal, nessa atividade aqui, nesse tipo de atividade, o legal é pronunciar as palavras, tá? Que seja antes ou que seja depois, não é só bater ali as correspondências e acabou, né? Então, fundamental, cada atividade a gente pronunciar, a gente colocar em prática, porque na nossa cabeça é francês fluente. A gente ouve ali, né? A gente melhor fala na cabeça e tudo flui bem. Só que na hora que você vai pronunciar, aí às vezes você tem dificuldade na articulação, você tem dificuldade na pronúncia de algum som, de alguma palavra. Então você precisa quebrar essa barreira e a única forma é praticando ou mesmo colocando para fora e falando. Tá? Como refrescar a memória. Alors, allons-y. Les dictionnaires sont sur le bureau. Então, os dicionários estão em cima da mesa. Dictionnaire. Palavra difícil de lembrar na escrita, né? Porque dictionnaire som de S, mas tem um T. Aí tem dois N's que eu ia lembrar. O ner poderia ser um E, mas é aí. Então, não é uma palavra simples de lembrar na escrita, tá? Mas só pra gente entender. T-I-O-N tem uma tendência a ter som de sion, d'accord? Então, muitas palavras, principalmente finais, quando termina com sion, normalmente vai ser T-I-O-N. Attention, d'accord? Por exemplo, termina com T-I-O-N e traz som de S. Aí, por que dois N's? Dois N's, normalmente, duas consoantes assim, vai abrir a vogal anterior. Então, aqui a gente tem uma vogal do O mais aberta do que a gente vê em outras palavras. Então, por exemplo, ao invés de ser O, a gente tem O, dictionnaire, d'accord? Como ele passa muito rápido, a gente não percebe muito, mas ele é dessa forma. Aí, com som de E ou de E, aí depende da pronúncia, depende da palavra, aqui traz som de E, dictionnaire, d'accord? E aí, bom, no final com S, porque é plural. les clients dorment, Louis. Pourquoi tu ne vas pas au lit?
Les clients dorment, Louis. Então, os clientes estão dormindo, ou dormem, Luiz. Por quê? Pourquoi tu ne vas pas au lit? Porque você não vai para a cama, d'accord? Provavelmente para ir dormir. Je n'ai pas sommeil à 11 heures du soir. Eu não tenho sono às 11 horas da noite. Bem provável seja essa. Je n'ai pas faim à 6 heures du matin. Não estou com fome às 6 horas da manhã. Como a gente está falando de aller au lit, e significa ir à cama, então a gente está falando de sono. Aí aqui embaixo tem a palavra legal que é sommeil. Sommeil é sono, é o sono. Só que eu digo assim, j'ai sommeil, para falar eu estou com sono, d'accord? J'ai sommeil. Sommeil é o que a gente tem, é o sono, né? Eu tenho sono. E essa é uma frase que o francês utiliza para falar que está com sono. Então, em português a gente fala estou com sono. O francês fala eu tenho sono. J'ai sommeil. Pain, Pain, beurre, beurre, saison, Saison. question Question. e fleur. fleur. Voilà. Então, aqui, bom, palavras bem tranquilas, assim, bem tranquilas. Tem de novo esse heure, tá pegando bastante nessa atividade, isso é bem legal para praticar. Lembrando só uma coisa que já passou 3 vezes, saison é a palavra estação para estações do ano, tá? Hiver, outono, printemps, été, né? Inverno, primavera, outono e inverno. E verão. Me embolei. Tu sais, então você realmente sabe traduzir todas essas palavras? Tu sais vraiment traduire tous ces mots? Então, para o verbo saber, a gente tem o verbo savoir, que é conjugado avec je, tu, je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent, d'accord? E aí, com o tu, fica tu sais, escrito dessa forma, com S no final. Voilà. La fête d'anniversaire de Marie est à 6h30. La fête d'aniversário de Maria est à 6h30. Então, a festa de aniversário de Maria é às 6h30. Ok, je peux regarder dans le placard. Ok, eu posso olhar no armário. Não faz sentido. Ok, je peux choisir le gâteau. Ok, eu posso escolher o bolo. Aí já faz mais sentido. Então, é a segunda opção, certamente. Aqui temos a expressão legal que é referente às horas, né? 6h30. Então, et demi significa e meia, e eu posso utilizar em vários contextos nas horas. Então, basta a gente fazer exatamente essa estrutura. 6 heures, 6 horas, et demi, que aí significa e meia. D'accord? Então, bem legal de se utilizar também. Frase, Phrase. note, Note. avant, Avant. œuf œuf, e personne. personne, œuf é uma palavra curiosa porque é palavra única na pronúncia, né? Não tem outra palavra que tem essa forma. Tanto que quando a gente aprende o plural das palavras, normalmente tem duas palavras que se destacam, que é œuf e œil, né? Respectivamente, ovo e o olho. Por quê? œuf ganha um S, mas aí ele muda a pronúncia. Esse F, esse som de F, ele some no plural. Aí fica E. Então, fica até difícil a gente... Por exemplo, se eu falar ovo, se por acaso, ninguém vai entender nada, né? O que é Então, normalmente precisa de um contexto. Quando eu boto o plural na frente, o artigo, por exemplo, de, aí já ajuda. Des œufs. Aí, opa, tá falando de ovos. Beleza. Né? Só que precisa de um contexto. Je vais acheter des œufs. Eu vou comprar ovos. Aí já faz sentido. Então, dependendo da palavra, como ela se pronuncia, principalmente essas palavras monossilábicas, ou seja, que tem uma sílaba só, na maioria das vezes é legal criar um contexto. Não solta palavras assim, exceto oui, non, ok, né? Que são palavras de bem objetivas, tá? Mas outras palavras é legal criar um contexto porque pode confundir, né? Às vezes é só um som ou pouca coisa. E, bom, se você não criar um contexto, pode não se fazer entender, d'accord? Então é legal criar essas frases para poder tentar explicar o que você exatamente quer. Ok, je fais les valises. Ok, je fais les valises. Então, ok, eu estou fazendo as malas, estou preparando as malas. Bom, isso aí, espero que todo mundo esteja falando isso em algum momento, pronto para viajar. Je fais les valises. Tu veux lire ces livres pour moi? Tu veux lire ces livres pour moi? Então, você quer ler esses livros para mim? Então, aqui, lire, que é o verbo ler no infinitivo. Ces livres, esses livros, estão aqui demonstrativo no plural, c'est.
Pour moi, para mim. Lembrando que quando eu uso pour, o que vem depois não são os pronomes pessoais, tipo je, tu, il, elle. São esse tipo de pronome que a gente chama de pronom tonique, tá? Pronomes tônicos, que é moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. D'accord? Pour moi, pour toi, pour lui, pour elle. Pour nous, pour vous, pour eux, pour elle. D'accord? Esses são os pronomes a utilizar. Vous êtes libre quand? Vous êtes libre quand? Só que quando você está livre, ou você está livre quando, se for ali ao pé da letra, bom, que pergunta simples com a palavra quand, que significa quando. Il y a des œufs brouillés ce matin. Perceber? Il y a des œufs brouillés ce matin. Então aqui, des œufs, d'accord? Essa é a forma. Aí aqui dá até, eu acho que no teclado tem até a opção do ou com E, né? Aqui eu não acredito que ele considere erro, d'accord? Mas essa é a forma. Então, isso aí é um símbolo aqui para o Brasil. Então, por exemplo, qualquer editor de texto tem que procurar esse caractere nos símbolos, tá? Mas é a forma que a gente vai utilizar. O Word, às vezes, se está em francês, ele até corrige automaticamente, tá? E outros aplicativos também. Então, a palavra œuf, ou né, aqui no plural, perceberam? Tem um D na frente. É muito comum ter um D na frente dessa palavra. Justamente para ajudar para a pronúncia fazer sentido, para a pronúncia trazer realmente do que a gente está falando. Il y a des œufs brouillés ce matin. Então, tem ovos mexidos esta manhã. Brouillé não é exatamente mexido, dá um sentido de moído, talvez, ou moído. Porque, por exemplo, carne moída, não vou usar a palavra brouillé, já vou usar uma outra palavra. Mas aqui o brouillé seria o ovo mexido, d'accord? O ovo que não tá inteiro, d'accord? Esse é o sentido. Vamos ouvir de novo, ó. Il y a des œufs brouillés ce matin. Perceberam? Il y a des œufs brouillés ce matin. Então, tem ovos mexidos esta manhã. Pergunta, né? Esta manhã? Tu dois partir avant nous. Tu dois partir avant nous, d'accord? Então, você tem que partir antes de nós. Você deve ir antes de nós. Aqui, mesma coisa. O que a gente colocar depois do avant são aqueles pronoms toniques, tá? Avant moi, avant toi. O nous não muda, então por isso que a gente percebe ele aqui. E voilà! Então, se você gostou, não deixa de curtir. Deixa aqui também seu comentário sobre o que você aprendeu hoje nessa aula, d'accord? Não deixa de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as aulas. Merci beaucoup et à bientôt!